Obrigada, gente, assim, super obrigada pelo carinho. Ricardo, Zé, Patrícia, assim, realmente a gente se encontra mais em eventos, mas para mim eu fico muito feliz, assim, com o convite e principalmente por ser um convite para falar da minha casinha, né? E de um assunto que eu realmente gosto muito e que, na verdade, nem sou eu que me confundo muito com a história da fisioterapia no Pedernest, mas eu faço parte dessa história, mas a gente tem que fazer uma menção a pessoas lá atrás, né? Lá na década de 90, alguns já se aposentando, alguns que já não estão com a gente, né? A professora Zé da Rocha, a professora Isis e outras pessoas importantes no Pedernest, né? Que começam aí aí acho que sim, né? Acho que aí se confundindo com a história do crescimento da fisioterapia no Rio de Janeiro, né? Então, eles estão ali no hospital público, de muita visibilidade, hospital universitário, e eles entram ali no final da década de 80, início da década de 90, aquele grupo, né? Kênia, Mainardi, naquela época, o Hernani, o Joel, e eles têm o insight de tentar promover uma residência. Então, em 92, eles abrem a residência do Pedro Ernesto, né? Então, nós éramos ainda aí adolescentes, né? Talvez. Nós éramos adolescentes, nem tínhamos entrado na fisioterapia, né? Então. Sabia nem o que era fisioterapia nessa. Não, estava correndo, né? Brincando de pique-esconde. É isso aí. E aí eles tiveram essa sacada. A fisioterapia, a residência de fisioterapia, ela começa na terapia intensiva. Isso é uma coisa importante, né? Que já aquela visibilidade na terapia intensiva, naquela época que ninguém tinha plantão noturno e aquela luta, vamos colocar plantão noturno e é importante. E eles tiveram essa sacada, começam na terapia intensiva e já conseguem colocar o plantão noturno. Então, com os residentes. Então, é bacana isso, né? Muito antes da gente conseguir regulamentar e tudo mais, fomentar essa ideia de ter fisioterapia 24 horas. Então, a residência, assim, de cara, me dá vontade de falar que ela é transformadora da nossa profissão, ela tem uma potência para transformar a nossa profissão, né? Então, esses meninos, quando eles entram, né? Quando a gente não tem noção, a gente acha que é só para a gente, deixa eu ali melhorar o meu aprendizado, né? Deixa eu aprender a trabalhar. Eu até falava isso, eu estudei no fundão, né? E eu achava que eu era muito teórica, achava que eu não sabia nada. Então, eu falei, não, deixa eu ali fazer a residência do Pedernest para aprender a trabalhar, colocar a mão na massa, né? Só que é muito mais que isso, porque o residente chega ali, ele transforma totalmente o cotidiano do trabalho, ele provoca o preceptor, ele provoca o staff que está ali. E calma aí, mas ele está me perguntando essa dúvida, né? Então eu vou ter que correr atrás também, vou ter que chegar junto e vamos lá, vamos mudar essa prática, vamos promover essa melhoria, porque o residente está trazendo isso, né? Então acho que por aí, assim, eu assim, ainda sobre a minha trajetória, eu fui residente, e depois eu passei por alguns lugares mais no serviço público, né? Algumas prefeituras, o próprio Ministério da Saúde, mas realmente no Pedernest eu sempre estive, desde o estágio. Então eu saio do estágio, ainda no fundão, vou para a residência, depois eu fico um período ainda num contrato, só esperando a chamada do concurso. E aí, desde então, eu tô no Pedernest, né, como concursada. E eu tive 2 momentos de coordenação de residência, que foi logo que eu entrei como servidora no concurso, que eu fiquei um tempo ali com a Daniela Sobrino, que é uma figura extremamente importante também para essa construção da residência do Pedernest, junto com a Ana Isabel Tachal, né, lá atrás, e com o apoio da Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico,
que é um setor do Pedro Ernesto que apoia demais a residência multi. Sim. E vale lembrar que a gente está falando aqui de residência multiprofissional, né? Que ela trabalha diferente da COREME, que é a Comissão de Residência Médica. Então, nós temos algumas regras próprias, somos regidos pela Comissão Nacional de Residência. Então, tem essas figuras aí. Eu saio da coordenação por um tempo e em 2015, 2016 eu volto na gestão da Vera Belenda, que é uma querida, né, de todos nós, pessoa da ANEEL, uma pessoa de tudo, né? E aí eu volto com ela na coordenação da residência. Eu não volto, na verdade, como cargo de indicado por chefia, eu volto a pedido dos residentes. Na época, pelo trabalho na preceptoria, no CTI, e os residentes pediram que eu fosse a coordenadora. E eu me mantive até 2 anos atrás, quando muda a gestão, a gente sai da gestão, né? E entra a gestão da Simone Abrantes e com a indicação do Gabriel e da Vera. A Vera continua na coordenação da residência nessa área, NEL. Então, é mais ou menos essa aí a minha trajetória com a residência. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, perguntar. Não, eu acho muito legal você contar essa história, né? Para quem está na live aqui, a residência do Pedro Ernesto ela é a mais antiga do Rio, né? Então, sim, exatamente. Quando a gente ainda engatinhava, pessoas já pensavam à frente, pensavam no programa que virou referência para outras residências. Eu imagino hoje eu sei de alguns locais que estão dentro do processo para se habilitarem, né, para um programa de residência. Eu imagino naquela época onde você não tinha nenhuma referência e tem que exatamente valorizar o trabalho dessas pessoas que vieram. Então, eu acho no início, né? Eu acho que foi pioneira. Sim. Foi. Eu acho que ela foi a pioneira. Porque no meu caso, quando eu procurei, só existia ela na época. Eu me formei em 2004, né? Lembro. Pioneira. O concurso para acadêmico no Pedro Ernesto já era um concurso muito concorrido, né? Eu fiz a prova à época e eu optei para ir no Souza Guiar, onde eu já estava, né? E posteriormente só tinha residência no Pedro Ernesto, né? Só tinha aquelas vagas. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Posso começar nas perguntas? Assim, claro. Que a galera vai, né? Porque eu lembro muito antigamente, e aí você vai me dizer até que ano foi mais ou menos, que a gente tinha assim, o residente ele passava por todos os setores do hospital, né? Depois, de acordo com uma colocação, ele escolhia a área, né? Se eu não me engano, era assim. E hoje já é diferente, né? Você já é uma mesma prova para 3 áreas, né? Cardiorrespiratória, terapia intensiva, pediatria e NEL, né? Pediatria e NEL e Isso. Neuro e ortopedia, tá? Então, são 5 vagas para terapia intensiva, 2 e 2, né? Então, mas é a mesma prova e concorre. E no segundo ano, o residente agora já fica fixo dentro dessa área. Ele concorre dentro da área e segue os 2 anos ali na mesma, né, na área. Como é que tá? Como é que é agora? Na história da residência, né, a gente já teve algumas fases, né? A fase, na verdade, ao longo desses anos, né, começaram 2 residentes. Hoje a entrada é de 9 residentes, né? 9 residentes distribuídos nessas áreas. Então, a gente teve já várias fases. Então, a gente já teve a fase que a entrada ela era uma entrada única, onde lá dentro a gente tinha um rodízio pela área PED-NEL e pela área adulto. Toda no primeiro ano, os residentes passavam por ali. Depois a gente separou PED-NEL. E agora, já nessa gestão, realmente separou-se em 3 áreas. Por uma demanda pedagógica, uma demanda até dos residentes, uma demanda interna, né, das áreas, principalmente das áreas de neuro e ortopedia, para que a escolha fosse antes do processo seletivo, né? Isso foi entendido pela coordenação atual como uma sugestão bem-vinda e foi colocado em edital.
Eu acho que são fases de teste, isso já mudou algumas vezes, né? Sim. E o mais importante é que quando a gente faz essa mudança estrutural e no processo seletivo, a gente tem que depois realmente avaliar os resultados e ver se isso está dialogando com o curso da residência, né? E com o propósito da residência, que no Pedernest é predominantemente hospitalar. Tá Então, lá, assim, né? só da gente falar assim, é UTI NEL, é UTI, é o TIP, né? Aí CTI geral, a carga intensiva, CTI cardíaca, a gente tem duas áreas que também são hospitalares, que é a neurologia e a ortopedia, mas a ortopedia tem um ambulatório. Então, sim, a gente precisa modelar o programa de residência pensando que essas são as áreas de prática assistida das pessoas que procuram a residência do Pedro Ernesto. Entendi. Né? E aí é uma dúvida. Quando você separa nessas três áreas, ao final do programa, dos 2 anos, o residente sai com o título de especialista e aí, para cada área que ele escolhe, ou Desculpa, ainda eu não entendi. quando as três áreas, né, essas três áreas, cardiorrespiratória, terapia intensiva, pediatria e neuroortopedia, após os 2 anos, o residente sai com o título de especialista na área escolhida? Isso, isso. Quando ele escolhe o segundo ano, depois que ele cursa o primeiro ano, a gente fala que é o momento, a formação generalista, né? Ele roda nas diversas áreas. Ao final, por pontuação, né? Ele escolhe a área do segundo ano. Agora não, agora é diferente. Passou Sim, no concurso, você já vai para a neuro ou vai para já vai ortopedia. direto, né? Mas ao final do primeiro ano você tem a pontuação dos residentes e ele Sim, escolhe a área. Então, ele vai no segundo ano para aquela área e ao final ele ganha o título de especialista, né, daquela área ali. Então, a gente na residência segue, como toda residência, segue as DCNs, são as diretrizes curriculares nacionais. sim. Então, obviamente, a gente tem a ideia de ter a formação generalista no primeiro ano e no segundo ano a gente especializa e ele é certificado assim. Aí faz aquelas Legal. horas, 5.760 60 horas e tal. horas, isso. 80% de prática, né? E 20% de Exato, teoria. Ah, exato. legal. Mônica, Fala, Ricardinho. Perguntas? não, eu tenho uma pergunta. Eu tô anotando as perguntas da live aqui, mas, assim, tem algumas perguntas, até teve uma perguntinha aqui que é sobre a interfície, no final a gente responde, mas não vou deixar de responder, não. Não, beleza. Então, Mônica, a gente tem conversado com alguns coordenadores, com algumas pessoas que participam e vivenciam a residência, e muitos têm falado sobre a oportunidade de rodar fora do hospital, fora do local de residência, né? Eu já lá nos servidores, eu lembro de, junto com o Vitor, receber uma aluna no CTI que era do Pedro Ernesto. Como é que funciona isso lá no Pedro Ernesto? Como é que funciona esse rodízio? Em que momento acontece? Como é que eles fazem essa escolha? Ainda é possível isso ou isso mudou? Como é que funciona? Conta pra gente um pouquinho. Então, o rodízio externo é uma atividade inerente da residência, né? A gente também tem essa atividade no Pedro Ernesto. Mas como realmente a gente tem muitas áreas no Pedro Ernesto, tem residente que simplesmente prefere não rodar, Nem quer rodar. que não sabe. Nem quer rodar, porque Fico a ideia pedagógica do rodízio é você, o residente rodar naquilo que ele não tem no programa, Sim, né? Então eu vou mandar o residente lá pro Nordeste para não sei, uma emergência pediátrica com foco, não sei, em queimados, enfim, qualquer outra coisa que a gente não tenha. sim. E para complementar. Então, isso é um convênio super normal que acontece assim, toda residência a gente faz também bastante. A gente já rodou residente no Chile, Caramba, legal. a gente já mandou residente para a Suécia também. Então, foram convênios que a gente fez internacionais também. Claro que tem todo um trâmite aí formal, a Sim. gente ajeita tudo, a parte de seguro, e manda o residente para fora. No Chile, nós mandamos 2 residentes da cardio para um hospital no Chile, e na Suécia foi mais para programas de saúde pública,
E foi bem bacana, que foi a Flávia Malini na época. Ah, isso é muito legal, porque a cultura é diferente, né? Você tem realidades diferentes. Apesar do Pedro Ernesto, como você falou, tem várias clínicas, mas vocês também recebem. Eu acredito que você tem vários programas que são referência, né? A gente escuta sempre falar muito bem. E aí vocês já costumam receber, tem essa porta aberta, assim, já programada, vamos dizer assim. Sim, a gente também recebe residente do Brasil todo, Legal. né? A gente não recebeu ninguém de fora do país, mas do Brasil inteiro, Nordeste, Sul, Acre, tudo. E a gente recebe residentes também do Rio, né? O residente do INCA, ele vem. O residente da Fiocruz, ele vem, roda com a gente, assim, depois daquela burocracia ali. É uma coisa que a gente já está bem acostumado a fazer, as coordenações estão muito acostumadas a fazer, bem tranquilo já para a gente, bem habitual. Tem uma pessoa na live aqui, tá como fisioterapeutas Neoped do Brasil. Ele diz, conhecer outras realidades e unidades com perfis diferentes. Um pouco do que você falou, né? O residente do INCA vem para o Pedro Ernesto, o do Pedro Ernesto também pode rodar no INCA, que também são várias áreas de atuação, né? Assim, tem várias unidades e vários objetivos diferentes, então perfis diferentes. Então, isso é enriquecedor dentro da própria cidade, né? E muito próximo, né? Pedro Ernesto, o INCA, Vila Isabel, o centro, né? Cruz Vermelha ali, perto da rodoviária, atrás da rodoviária, enfim. É muito próximo, né? Muito enriquecedor isso também. Eu queria fazer um parêntese que o Pedro, que a gente chama assim carinhosa, a gente fala o Pedro Ernesto, né? Ele é desejo das pessoas, né? Hoje nós temos muitas residências pelo país. A gente, quando começou esse projeto, a gente está tendo uma grata felicidade de estar em contato com várias pessoas. Essa semana a gente estava com o pessoal da UEL, assim, pedindo, né, ajuda, explicação. E a gente está tendo que conhecer. E aí, quando a gente para e olha para a gente aqui com tanta oportunidade de hospitais, de instituições com residência, e ainda tem o Pedro, que é o pioneiro, o exemplo, isso traz um sentimento, né, de bagagem, de importância para a fisioterapia muito grande. E quando eu penso nisso, da forma como é feita, vocês conseguem entregar para o mercado de trabalho muita gente. Né? Muita gente. Os fisioterapeutas Neoped de vocês, a gente classifica assim no mercado privado como assim, nível top, top, top. Né? A sensação que a gente tem é que não é só conhecimento técnico. Uma coisa que eu bato muito na tecla, muito, muito, é o comportamento também, a postura. São pessoas que já vêm com uma postura moldada e que traz um empoderamento para a profissão. Né? E isso é uma coisa muito de vocês lá que eu percebo, porque eu já estou lá naquela outra ponta do privado. Então, essa é uma sensação que a gente tem. E talvez, né, é a soma de tudo. Não, isso é muito legal, assim, eu, por exemplo, trabalho em 2 hospitais, né, então eu consigo conviver com pessoas, o Daniel, eu lembro do Daniel Arreg, que é já foi um dos residentes há muito tempo no Pedro Ernesto, né, e ele já, quando eu era acadêmico dele, ele já falava bem da residência, ele tinha acabado de sair da residência, tinha passado no concurso lá da polícia, então ele foi meu preceptor de estágio. E é um cara muito, muito empolgado com a residência lá do Pedro Ernesto, ele teve uma experiência muito grande. E atualmente, né, onde a gente está trabalhando com outros profissionais que estão chegando, agora também egressos do programa de residência lá. E é uma grata felicidade, assim, porque você vê que essa empolgação, essa vamos dizer assim, esse espírito, né, que vocês conseguem colocar, ele vem ao longo de anos. Né? É difícil você encontrar um residente do Pedro Ernesto que não saia de lá querendo passar para o UERJ, obviamente, né? Não só porque é muito empolgado com o programa. E quem vivencia o Hospital
público, né, apesar de lá ser uma instituição de ensino que não tem curso de fisioterapia, né, isso é importante, é uma instituição de ensino, a UERJ não tem o curso de fisioterapia, mas que contribui para a fisioterapia do Rio de Janeiro de uma forma gigante, gigantesca, né? E consegue, ao longo dos anos, não perder essa essência de formar o profissional que sai de lá muito bem preparado, né? Com um perfil que a Patrícia acabou de descrever, esse perfil diferenciado, né? E com oportunidade de ter estudado, de ter vivenciado. O Pedro Ernesto é um mundo, né? Então, tem várias clínicas como referência. Uma pergunta aqui da live também, né? O perfil cirúrgico lá é muito importante. Você tem, que eu lembro, cirurgia, eu não vou nem falar mais, cirurgia de tórax, né? São programas de grande referência e que vocês conseguem manter, assim, é louvável, tá? Para quem está no serviço público, é louvável, assim, vocês não deixam a bola cair e ao longo de anos vem formando esses profissionais, cara. Eles são muito de parabéns lá. Acho que eu não tive nunca a oportunidade de falar para alguém de lá, tá? Isso. Mas vocês estão de parabéns. Não, super agradeço e, assim, a nossa sensação de pertencimento, de trabalho cumprido, missão cumprida com a residência é muito grande, porque, na verdade, o que a gente vê? O residente que conclui a residência no Pedro Ernesto, ele quase 100% das vezes ele sai cobiçado no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu na outra instituição, eu cobiço o residente que está saindo, né? Então, eu vou fazendo isso porque eu sei como foi a formação deles. E, assim, isso não é por acaso, né? Realmente é a maneira que a residência é conduzida, assim, nos últimos anos, a seriedade, a importância que a gente dá para a parte teórica, mas não para a parte teórica que o sujeito já viu lá na faculdade. Não é isso, é a parte teórica fomentando o raciocínio clínico e aplicando a prática. E mais que isso, acho que a Patrícia falou uma coisa muito interessante, assim, a questão atitudinal. Então, a gente tem essa preocupação com a questão atitudinal, e não porque somos bonzinhos, nada disso, mas porque a visão integral, a escuta qualificada, você realmente criar vínculo com o paciente, são atributos importantes na assistência em saúde e que é treinado, pode ser treinado. Isso. E a residência do Pedro Ernesto tem essa preocupação o tempo inteiro. Então, a gente pode estar no meio de uma terapia intensiva, a gente vai ter a preocupação com a assistência integral. A gente está formando especialistas, como a gente comentou aqui, ele sai especialista em terapia intensiva, ele sai especialista em ortopedia, em fisioterapia respiratória, mas o primeiro ano, a semana padrão no Pedro Ernesto, o primeiro ano, a forma como os rodízios acontecem nessas clínicas são para a formação generalista. E mais que generalista, que é rodízio neuro, ortopedia, cirurgia, CTI e cardio, o generalista para promoção de saúde, educação em saúde, não só para fisioterapia hospitalar, porque é um entendimento de que na hora que esse paciente está se recuperando, você tem que estar com a família dele, você tem que estar promovendo a saúde dele, protagonizando ele como responsável da sua condição de saúde, porque isso é SUS. A formação é para o SUS, num âmbito maior, né? E assim, é uma coisa que, graças a Deus, acho que pelos nossos anos de experiência e por tantas fases que a gente passou com a residência, a gente conseguiu pescar, né? De que, bom, estudar, o cara estuda, porque a gente está falando aqui, né? A gente está convidando os alunos a virem fazer a residência do Pedro Ernesto. E, claro, eles passam uma prova extremamente difícil, né? Que por muitos anos, né, foi a mais concorrida, eu não sei como tá, mas assim, talvez nós sejamos os mais concorridos, mas como a gente tem muita vaga, talvez agora esteja mais equilibrado. Mas mais que isso, ele passa ali, ele sabe estudar.
né? A gente segue fomentando a parte do conhecimento teórico, a gente tem um módulo teórico muito robusto, mas a gente traz a questão das habilidades técnicas na beira do leito, com a presença da preceptoria. Então, assim, a residência do Pedro Ernesto é uma residência que tem 100% de preceptoria junto ao residente. Então, assim, você não lança o residente e sai. Isso não acontece, vai. Não é mão de obra mesmo. E isso também é fruto de um amadurecimento de quem começou em 1992, sim, né? E já passou por muita coisa e teve que crescer. Antes de ter Comissão Nacional, antes de ter Coremu, sim, a gente já estava crescendo com os nossos erros. Né? E aprendendo a ser... Muito antes de ter a segunda residência, a Patrícia falou, a gente é pioneira, então muito antes de ter a segunda, a gente já tinha tropeçado 1000 vezes, né? E o que você falou, porque você falou em questão do raciocínio dos alunos, dos residentes e tal, já começa da prova, né? Vamos falar da prova. A prova é feita pela banca da CPUERJ, né? A gente estuda a prova e a prova é a prova diferenciada. Ela tem um perfil com caso clínico muito diferente de outras provas, né? Mônica, então, a gente é craque no edital da UERJ, a gente é craque nas últimas provas. Se você perguntar para o Zé questão tal, da prova tal, ele explica. Falar. Então, pense no grupo generalista, a gente virou. A gente tem que estudar, o diferencial é estudar. Né? Meu papel é estudar as provas e o Zé e o Ricardo, eles estão monstro. Então, assim, é uma prova... Perfil de prova baseado em caso clínico, em raciocínio clínico, as pessoas têm tentado copiar isso e não estão conseguindo fazer. Não, é porque é difícil, cara. É difícil. Olha a prova, as pessoas... Vou dar uma opinião. Fala. Uma coisa artificial, enfim. Não, exatamente. Eu vou dar uma opinião. Caso clínico, assim, quando eu pego uma questão de caso clínico, eu te confesso que, assim, é uma questão que normalmente ela tem que ser muito bem pensada e muito bem elaborada, porque é muito fácil você questionar o gabarito. Sim. Porque o caso clínico, assim, você tenta direcionar, mas... Né? Sai do livro. Então a gente, sim, que vai estudando prova, né? Vai buscando recurso, então é uma questão do caso clínico. Mas, assim, a prova da UERJ, ela vem, né? Então, sempre mantendo o mesmo padrão, com caso clínico e bem amarradinho. Então, cara, vocês já começam essa questão do raciocínio, lógico que eu estava falando, desde a prova, né? Isso aí. Lembrar que a prova, ela é a mesma prova para as três. Eu não vou falar, tem a saúde do idoso também, né? A residência em saúde do idoso, mas não está dentro dessa prova para essas três especialidades. É uma prova separada com prova discursiva, né? Isso. Porque, na verdade, são coordenações as bancas são diferenciadas, porque são programas diferentes. Então, entendi. Aí vem os programas. História, assim. A gente tem uma residência uniprofissional, acho que vale lembrar também para o pessoal que está assistindo a gente. Uniprofissional, né? Porque foi na década de 90 e depois os novos programas de residência, eles vêm junto com as políticas públicas de saúde. Então, saúde do idoso, né? Aí a gente vem doenças infecciosas, a gente vem trazendo mais as multis. O fomento mesmo do governo é para as multis agora, mas a nossa está lá bonitinha, resistindo, né? Mas a saúde do idoso tem essa característica da prova de que é uma banca diferente, mas todo mundo é coordenado pelo CPUERJ. Sim. Né? Entendi. Deixa eu colocar aqui, ó, tem rapidinho, Ricardo. A Tassiane falou aqui, ó, ser residente do Pedro é hard, mas vale cada segundo. Deixa eu ver. A Poli Navarro, orgulho de ter sido residente do UP. Estou vendo aqui se eu não vou perder aqui as mensagens. Galera, pode colocar mensagem. A querida Vera Belenda entrou, disse que é equipe top. Seja bem-vinda. O Fisioterapeutas Neoped do Brasil. Qual o nome do programa de residência multiprofissional? Foi uma pergunta dele. Tá? E aqui a André Araújo falou que trabalho lindo que vocês fazem. Parabéns a todos, em especial para a minha ex-vizinha Mônica. Aí a Mônica, cheia de fãs aqui. Beijos, Mônica. Mônica é maravilhosa,
Vou chamar a Mônica toda semana aqui, tá enchendo a live. Mônica vai fazer parte aqui do nosso corpo. Ó, final do ano farei essa prova do UP Pedro Ernesto, Rô Aleixo. Boa sorte, Rô. Se quiser passar, vem com a gente. Eu fazer Olha, Renata, sem pergunta lá embaixo que você sabe responder bem. Eu preciso ter o certificado de graduado em fisioterapia? Precisa ter pelo menos a declaração, né, Mônica? E junto ao Conselho Regional, você precisa ter a licença temporária. E também o aluno, assim, foi o meu caso, né? No meu caso, não foi o meu caso para residência, mas foi o meu caso. Por conta na instituição pública e a greve, atrasaram a minha formatura. Então, eu acho que não lembro greve há pouco tempo, mas quem tiver esse problema do atraso, ele cumprindo as horas a carga horária do estágio, né, 75% da carga horária do estágio, ele pode pedir adiantamento da formatura, tá? E da entrada com o certificado e da entrada no conselho com a licença temporária. Vocês conseguem. É pré-requisito, né, Mônica? Lembrar. Agora, é pré-requisito. Eu estou no último período. Eu estou no último período da faculdade e quero prestar a prova. E aí, daqui para eu fazer a inscrição, já tem que ter? Sim, já tem que estar. É isso aí. Outra coisa, para homens, tem que estar kits com a Justiça Eleitoral, homens e mulheres, né, kits com a Justiça Eleitoral, e homens com a questão do militar. Tá? Isso aí. Isso é pré-requisito para toda a residência. Porque a gente também teve problema de atraso de calendário, então geralmente acaba em janeiro ali, a residência chama em fevereiro, março, então os alunos têm que correr atrás. Tem que pedir o adiantamento, normalmente. Tá? E aí a disciplina, se for estágio, né, 75% cumprido, pode pedir o adiantamento da carga horária. Já falou, quem está cursando o penúltimo período agora, e o último no segundo semestre de 2023, já pode fazer a prova agora do final do ano. Então, aproveitar essa oportunidade ímpar de ficar um ano exclusivo estudando para residência. A gente tem um perfil de muitos alunos que estão se formando agora que vão ficar o último semestre aí só estudando para a prova de residência. Então, a gente tem algumas... vocês têm perguntas aí? Porque eu fiz anotações aqui. Não, você estava falando da prova da CEPUERJ, que isso aí. A bibliografia do Pedro Ernesto também é pioneira, né? Que a gente tinha muita bibliografia baseada em livros. O Pedro Ernesto traz diretrizes, traz artigos, referências. Então, isso faz facilitar esse raciocínio clínico, faz com que o aluno tenha uma facilidade de entender as questões do Pedro Ernesto. Eu acho que isso é bem interessante. Isso parte de vocês para o CEPUERJ. Como é que funciona isso, Mônica? A gente, na verdade, existe um trabalho pedagógico que ele é muito antigo, né? Então, já com a Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico e o CEPUERJ, que lá atrás teve várias capacitações pedagógicas para que a gente tivesse o melhor entendimento para a elaboração de prova, porque o sentido da prova, né, o start desse processo do programa para aprendizagem significativa. Então, o CEPUERJ, ele treinou lá atrás, e aí as bancas foram seguindo, fazendo a prova nesse estilo. Então, sempre, na verdade, contextualizando, né, o ser humano ali como ser biopsicossocial, que tem nome, que tem profissão. Então, na verdade, o caso clínico para a gente resolver, para que esse paciente ele retorne à sociedade, para ele voltar para a sua atividade laboral, voltar a sustentar a sua família. Então, né, já trazendo essa visão integral, né? Por isso que a gente coloca a questão do caso clínico e realmente também é um exercício que CEPUERJ fez com a gente lá atrás, com essas bancas, né? A gente segue essa linha. Por hora, é o que vocês falaram, a prova, ela é a mesma prova, e ela separa depois, né? Do ponto de vista pedagógico, é possível que isso, em algum momento, mude. Então, assim, não sei quais vão ser as cenas do próximo capítulo, que é esse ano, mas também faria mais sentido do ponto de vista pedagógico, para que a gente estivesse falando realmente daquilo que a gente quer testar, já que as pessoas entram para programas específicos e fazem essa escolha lá atrás. Então, quando você muda o programa, você tem que ter essa preocupação
lá na prova. Sim. E a hora da prova é o passo 1 do residente Sim. pra gente poder formar como a gente acredita, né? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui, só não deixar passar. O Rô Aleixo, vocês oferecem algum curso preparatório voltado para a residência do Pedro? Rô, a gente tem o curso, né? O Interfísio com cursos, tá? Nossa primeira turma está sendo lançada agora para residência nos programas do Rio de Janeiro, tá? E para o Enare. Então, a gente tem todo um programa voltado, todo um curso voltado para esses editais. Oi, Ricardinho. Estou na semana que vem para conhecer como é que a gente trabalha. Entra lá no nosso perfil do Interfísio Concursos e no Interfísio Cursos também, tá? A gente vai ter a maratona semana que vem, tá? 3 dias de aula para você conhecer um pouco do nosso trabalho, de como a gente vai coordenar aí essas aulas, né? O Ricardo vai estar dando aula, eu vou estar dando uma aula também, a gente vai estar junto a todo momento, para você conhecer aí, e para outros também que estão na live aqui, conhecer um pouco do nosso trabalho. E agora não só voltado, a gente está essas semanas aí discutindo muito sobre os programas de residência, a gente já falou com a Flávia do INCA, a gente conversou com o Cássio, conversou com a Mônica, conversou com a Indianara e com a Luana, lá de Pernambuco. Então, a gente está conhecendo muito os editais e falando sobre as provas e os programas, até para os alunos conhecerem cada instituição. Mas na semana que vem a gente vai ter essa oportunidade de falar sobre fisioterapia, né? Terapia intensiva, fisioterapia cardiorrespiratória, que na prova da UERJ é quase 70%, né? Terapia intensiva e cardiorrespiratória. Né? Zé, você consegue pegar o link aí? Consegue pegar o link aí e botar no chat da inscrição da maratona? Eu não sei se eu saio aqui. Ah, não. Então não sai, não. É por isso que eu estou te pedindo, para eu não sair. Você não sai, não, senão cai todo mundo. Você é 0-1. Então fica quieto aí. Cai todo mundo. Eu caio e volto, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é isso aí, Zé. A prova, ela deveria ter, né, um predomínio realmente das áreas que são as áreas mais frequentes para a gente, né? Sim. E lá também, assim, a gente quando continua essa questão lá no UP, quando a gente segue com o caso clínico, eu me desconcentrei porque alguém está falando alguma coisa aqui. Eu tô na sincronia aqui com essa live. Mas a gente segue acho que é legal falar, a gente tem uma sessão clínica muito tradicional, de muitos anos. Então, a galera que quer Pedro Ernesto, sim, nossa vida é sessão clínica, é assim, é uma hora sagrada. Na quarta-feira de manhã, a gente está lá com os residentes, está discutindo. Isso é muito movido agora pelo pessoal da cardio sempre pilotando a sessão, sabe? Então, assim, a nossa semana padrão, ela é uma semana muito densa também do teórico prático. A gente não tem um teórico prático de 20%. A gente tem muito mais que 20%. Legal. Com sessão clínica, com round, com módulo teórico, com prova, a gente tem prova. O que acontece é que a gente, mas tem prova na residência? Tem. O que acontece é que a gente pondera, na hora de dar nota para a escolha do segundo ano, a gente pondera um pouquinho menos do que a questão atitudinal, da visão integral. Mas é mais ou menos a nossa semana padrão é assim. Deixa de ser pessoal, né? Passa a ser algo mais objetivo, né? A questão da prova. Não que perfeito. Na verdade, cara, assim, a experiência de vocês ao longo dos anos, o que você falar para mim aí, para mim deu certo, né? Entendeu? É quase que inquestionável. Porque você já vinha tanto tempo fazendo que, cara, se você falar, olha só, a gente faz isso, cara, legal, continua, não muda não. E é fundamental, a questão da sessão clínica, da troca, ela é fundamental. E assim, o corpo de fisioterapeutas do Pedro Ernesto é sensacional, né? A galera que já vinha de antigamente, você citou a Dani, Dani Piu Piu, todo mundo, cara, quem não conhece, excelente profissional, excelente pessoa. Então, assim, você vem ao longo dos anos tendo um corpo de profissionais de excelência, né, no Pedro Ernesto. Então, você tem excelentes preceptores, então isso só tem a agregar o programa, imagino.
E como é que é a questão da preceptoria? Todos são preceptores? Ou há ou é voluntário, ou vocês escolhem? Como é que como é que é a questão da preceptoria lá? A preceptoria, nem todos são preceptores, né? São preceptores aqueles que lidam diretamente com os residentes. Quem lida com os residentes, né, são aquele staff que está nos setores de rodízio. Sim. Então, a gente tem 6 setores de rodízio. Então, todo o staff que está naqueles setores, eles são preceptores. O que acontece, eu acho que é uma coisa que a gente... É uma meta agora, é que mais pessoas estão se capacitando em preceptoria. Então, assim, eu tenho curso de preceptoria há muitos anos e só quem tinha era eu e a Daniela Sobrino. Então, não, acho que não tem mais ninguém ainda que tenha um curso de formação em preceptoria lá. Mas já tem uma pessoa ou outra que está fazendo agora. Então, esse é um ponto. Só que por nós sermos pioneiros, claro que as pessoas sabem fazer preceptoria, né? A gente tem uma história de sucesso. Mas agora essa cereja do bolo no UP, das pessoas realmente estarem se capacitando para serem preceptoras e serem tutoras, até mesmo do ponto de vista da gestão da educação, o coordenador de residência, porque não é trivial, você tem que integrar o ensino ali, né, o ensino de adultos, com a parte da assistência, né, e extensão junto da universidade. Agora, tem também uma outra potência no UP, que vocês talvez estejam sabendo, é que a gente também eu tô no grupo que está abrindo o curso de fisioterapia da UERJ. Então, mais uma vez, a gente está tentando abrir o curso de fisioterapia da UERJ. Vamos conseguir. E aí, mais uma vez a gente já tentou algumas vezes, mas a gente está num momento político muito bom. Não é mais segredo, então posso falar aqui. Que a gente agora tem que começar a divulgar, a gente precisa dos amigos falando que é importante para o Rio de Janeiro. Demais. A gente vir com... E aí, melhor momento. E vocês fazem o caminho inverso, né, cara? Vocês fazem o caminho inverso. Mas, assim, eu tenho dúvida que vocês vão conseguir, que vai ser um excelente curso, né? Mostra a importância da profissão. Dá para levar para a teoria isso, né? Sim. A gente quer pegar isso junto com a UFRJ, né, e o IF para ser a terceira universidade pública de fisioterapia, né? Vai dar tudo muito isso que a certo. gente vai conseguir. A gente até após, né? A questão do curso de preceptoria, eu vivo isso aqui em casa. Minha esposa faz uma pós em preceptoria. Ela é do Ministério da Saúde e hoje o Ministério da Saúde capacita os profissionais para serem preceptores. Ela faz a pós, é pago pelo Ministério da Saúde, né? Então, isso é uma possibilidade também dos profissionais procurarem. Eu não sei como é que é na questão da UERJ, é estadual, não é federal, né? Mas essa capacitação, ela ser até vinda da UERJ. Não sei se existe essa possibilidade, se já estão fazendo dessa forma. Se existe parceria. Essa capacitação é a mesma que as pessoas estão fazendo no UP hoje. É a mesma, que foi uma oferta do Ministério da Saúde. Então, assim... essa importância da formação das pessoas para formar o residente, sendo reconhecida pelo Ministério da Saúde, patrocinada pelo Ministério da Saúde, e as pessoas também entenderem que também a gente tem que sair do amadorismo, né? A gente tem que se capacitar para fazer isso e ser remunerado, e aí diz respeito à valorização de tudo isso. Da gente estar formando um potencial potente para trabalhar no SUS, um fisioterapeuta qualificado, e a gente também está sendo remunerado, valorizado por isso, né? E o Ministério da Saúde está entendendo isso. E a questão de formar os preceptores internamente diz respeito à tutoria. Então, assim, é difícil você pensar em indicar um tutor, ter um tutor no programa, quando você não tem os preceptores capacitados, porque fica uma dificuldade no entendimento da tutoria. Entendi. Mas a tutoria, e a gente tem a tutoria lá no Pedro Ernesto, né? Ela traz essa coisa legal da gente formar preceptores. Então, a gente pode começar a fazer cursos de formação internamente.
para formar preceptores. Replicar isso, né? Eu não sabia que o Ministério da Saúde tinha... Achei que fosse só nos hospitais federais. Que legal. Não, todo mundo. E parece ser muito legal, né? Eu não acompanho meio que de longe, assim, mas eu sei que parece estar sendo muito, muito enriquecedor. Faz uma diferença no dia a dia do residente. Sim. Oi, Ricardinho travou. Não sei se... Eu caí. Travou. Não, muito... A gente ia começar a falar aqui, né? Mas é fundamental as pessoas entenderem que o aprendizado de adulto é totalmente diferente do aprendizado da criança, né? Então, se você começar por aí, você já está um passo à frente, né? Porque é diferente de ensinar meus alunos, meu filho e meus alunos, entendeu? Então, se você tiver já essa noção, né, de pedagogia e andragogia, isso já muda o patamar aí. Eu estava tentando falar perguntas. Tem mais algumas coisas aqui. O Aleixo perguntou se a Mônica Cruz é autora do Manual de Rotina de Fisioterapia em Terapia Intensiva, que já leu umas 3 vezes. É você, Mônica? Sou eu. Uma das responsáveis. Ele falou que ia fazer a prova. Se ele passasse, assina o livro para ele, porque ele é teu fã. Eu dou o livro para ele, bonitinho. Leu 3 vezes, pô. Esse livro é uma graça, porque ele é aquilo que a gente estava fazendo no UP, né? A gente sai escrevendo um monte de protocolo e coloca naquelas pastinhas, todo mundo faz isso, aquela coisa antiga, né? Agora a gente coloca em dispositivos mais sofisticados, bota no drive, faz um monte de coisa. Mas a gente fazia aquilo tudo, vamos escrever um livro, gente, vamos escrever um manual, porque quando o residente chegar aqui, ele bota o manual. Já está tudo pronto. Tá aqui, você vai folheando. E ele é muito operacional, o livro. O livro é para o cara que vai para a beira do leito para praticar. Sim. Então tem tudo a ver com o residente, né? Ele é bem operacional. Que maneiro. A Jéssica Gabriela Físico colocou: o UP é diferenciado e muito disso é por causa da Mônica. Mônica, semana que vem eu vou tirar o Ricardinho dessa caixinha aqui e você vai estar aqui com a gente. Ricardo, você acaba de ser dispensado da live. Da Mônica. Vivi Físio botou: nossa referência de residência na Unirio é com certeza o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Que legal, Viviane. Seja bem-vinda também na nossa live. Ô, Zé, o Aleixo aqui já mandou 2 corações para você. E o livro? O livro está prometido, vai ter que passar na prova. Tem que fazer o curso com a gente. Só vai passar se fizer com a gente. Ô, Zé, estão me perguntando aqui vagas no privado aqui. Vagas, já vagas. Deixa a Mônica falar. São 9 vagas, né, Mônica? São 9 vagas. 5 para cardio e terapia intensiva. Sendo 3 para ampla concorrência e 2 vagas indígena, né? E tem que pegar o edital. E mais 2 vagas para neuroortopedia e 2 para pé neo, né? Certo? É isso. A gente tá essa questão das cotas também faz parte do pioneirismo da UERJ, né? Que é a primeira universidade que colocou cota, que levanta essa bandeira. Sim. E a gente é bem potente nisso, tem que seguir em tudo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A prova são... sempre perguntam, já me perguntaram também o valor da inscrição. O aluno também tem que se programar, né? São vários programas. Ano passado foi R$170, né, Mônica? Eu não sei se você lembra aí. É porque eu fui buscar eu fui pegar minha cola. Não, eu acho que está mais caro. Mas, assim, acho que está mais caro já. Não lembro exatamente o valor. Mas vale lembrar que na UERJ a gente pode fazer aquele pleito para isenção da inscrição. Né? Exatamente. Então, assim, não tem teto também de vagas para isso. Então, se você realmente comprovar que sua renda é baixa, sua renda familiar é baixa, então você vai estar isento. Só a galera tem que ficar atenta, porque isso, obviamente, acontece antes do período de inscrição, né, rotineiro. Então, usual, então tem que dar uma olhada no cronograma. E, assim, Sim. Ninguém vai deixar de fazer a prova da residência da UERJ por causa disso. Sim, não, é que eles sempre perguntam para a gente. Então, o que eu falo? Pega o edital do ano passado e já dá uma olhada, já vê aonde você se enquadra, e aí, assim que sair o edital, você já tem que
acelerar esse processo antes do período de inscrição. Tem um cronograma certinho, né, quando publica. Mas eu acho que está mais de R$200, né? E de vez em quando dá uma reajustada. Só que a galera tem que também... A galera pode se ligar no seguinte, depois que entra, a bolsa é 4.100. Então, vai valer a pena. Vale, sempre vale. 4.100 para você aprender no UP está valendo a É pena. o que a gente fala, assim, a gente vai falando sempre das características, né? Fala, Ricardo. Não, treinamento em serviço no hospital de referência, com pessoas de ponta e recebendo para isso. Né? Não tem nada melhor. É isso que a gente saída, fala. como o pessoal já falou, é uma saída com um futuro garantido, né? Ainda captado pela Patrícia aí. Pois é. Abriu agora a Patrícia. Né? A Patrícia sai catando todo mundo de um lado, eu cato do outro, a gente sai, a gente começa a disputar, né? Pega um braço aqui, pega uma perna ali. Muito bom. É muito importante. E assim, é aquela história, vendo toda essa história, esse bate-papo, isso caracteriza muito o Rio de Janeiro, né? Por isso que a gente é uma potência na terapia intensiva. E assim, tem que bater palma, porque a gente estuda trabalhando. A gente não consegue, né, parar para estudar, para publicar. E nem por isso a gente deixa ele ir para congresso, mandar trabalho. Isso é muita cara do Rio, né? E por isso que, assim, quando a gente pensa em terapia intensiva, não tem como não pensar nessa potência que é a cidade. E aí você vê, né? É tudo junto. Começa lá embaixo, na graduação, né? O Gaudi aí, né? O pessoal lá no IF é forte demais nessa veia. Vem as residências, né? E o profissional tá aí. Ele, essa pessoa que a gente, como fala, tá catando. Sim. Olha, deixa eu ver quem tá entrando aqui. E tem gente do Brasil inteiro, né, Mônica, fazendo a residência. Acho que é legal, uma boa lembrança. A gente realmente vem gente do Brasil inteiro, né? Os residentes vêm, aí alugam ali apartamentos, né? Moram juntos ali por Vila Isabel e realmente procuram a residência do Pedro Ernesto para fazer. Nossa, a gente já conheceu gente da Bahia. Recentemente a gente teve Bahia, muita gente de Minas. Maranhão, Minas, do Sul, que também é muito gratificante, porque no Sul a gente tem residências potentes, mas nós já tivemos procura de pessoas do Sul para fazer a residência no UP, né? Então, bem legal. Isso é ótimo. Vou passar aqui ver se tem outra pergunta. Regional, local, né? Ó, quem tiver alguma pergunta aí para a Mônica, para a Patrícia, para o Ricardo, pode colocar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma aqui. Eu acho que a Mônica, pelo menos as minhas aqui, já foi. Alguém tem mais alguma pergunta? Patrícia? Recebeu alguma outra pergunta? Porque assim, a gente fica gerenciando cada Instagram, né? Então, a gente vai juntando tudo aqui no direct, as pessoas vão perguntando. A questão que a Patrícia colocou é importante, porque a gente recebeu algumas mensagens. Uma foi de uma futura residente lá do Paraná, né? Londrina, né? Paraná, que ela objetivou fazer a prova para a UEL e a gente foi buscar o outro edital e a gente vai comparando editais, né? Comparando editais, comparando bibliografia, comparando prova e ver que assim existe um perfil, né? A gente imagina como é que a gente está. A gente tem que para montar o curso a gente precisa estar estudando e tentar juntar tudo para poder contemplar o máximo possível. Então a gente também vai conhecendo muita gente de fora e vai tirando muitas dúvidas, né? Então, a gente semana passada teve uma live com a Indianara e com a Luana, lá de Pernambuco, né? De Recife, falando dos programas lá, do edital de lá e falando do interesse também dessa questão da troca, né? Cultural de vir para cá. Então, se alguém no Pedro Ernesto também tiver interesse em buscar um programa lá em Pernambuco, pode falar com a Patrícia aí, que é amiga delas, eles colocam em contato também, que eu acho essa troca sensacional. Lá tem muitas vagas. Lá
a rede de saúde estadual, ela se conscientizou muito disso. Então, criou-se um programa, até uma coisa bem pioneira, né? O Francimar, o Eduardo Érico, e são muitas vagas distribuídas em centros diferentes, mas capitaneada pelo Estado. Sim. E aí eu paro aqui para pensar em, Zé, assim, o papel do Estado, né? Sim. Nisso. A gente fala do federal, mas assim, a gente está olhando aqui a parte do Estado nessa política, né, de saúde e educação, ela é muito forte e muito ativa. Sim. Então, Mônica. Fala. Mônica, como é que funciona? A Patrícia lembrou agora da nossa conversa de semana passada em relação ao número de vagas lá de Recife. Como é que funciona para vocês esse número de residentes? 9 residentes, é satisfatório? Vocês barganham mais? Como é que funciona essa política lá dentro do UP? Então, para a gente oferecer um programa de qualidade, né, de excelência em residência, a gente hoje está um tempinho já com o número 9. Dá vontade de ir além, né? Mas a gente, obviamente, a gente começou com 2, agora temos 9 por ano. Mas isso é absolutamente atrelado à nossa capacidade de gerenciá-los, de orientá-los. Então, assim, outra característica importante é que no R2, onde quer que ele esteja na especialidade, ele faz o trabalho de conclusão de residência. Então, por exemplo, o número de vagas ele tem que estar atrelado à capacidade que a gente tem de orientar. Porque são 18, né? Lembrar que são 18. 9 em cada. 9. 18. Então, são 18. Isso. 9 com TCC e 9 entrando ali para se ambientar. Isso. Então. 9 que vão ter os módulos teóricos, onde os preceptores que se voluntariam para dar aula estão engajados ali, atribulados, dando aula. Geralmente os mesmos são os que orientam. Então, são aquele grupo ali, né, que fica super assoberbado. Então, aquela coisa assim, querer mais a gente quer, mas a gente também precisa ter mais braços para a gente conseguir dar, né, um ensino de continuar dando um ensino de qualidade para eles. E o sarrafo do... Colocaram aqui, por favor, Mônica, pensa na possibilidade de ir além um pouquinho. Acho que aumentaram o número de vagas, né? Então, e aí eu vou pedir até licença aqui, né? Porque isso que ela colocou veio aqui no direto, essa pergunta. Vai ter possibilidade? Vai aumentar direto? Assim, várias perguntas e nesse contexto. A gente tem possibilidade de aumentar. A UERJ vive um momento muito bom. Isso também é uma dica muito legal para quem quer fazer a residência da UERJ. A gente está num momento muito bom de recurso, né? Isso não é mérito de um ou outro, isso é mérito, acho que, da reitoria, né? Junto ao governo do estado, a direção do UP, né? E graças a Deus, pela trajetória da fisioterapia na UERJ, a gente consegue concurso, a gente consegue chamar o pessoal, a gente consegue comprar equipamento. Então, assim, a residência da UERJ, quem patrocina, quem segura financeiramente é a própria UERJ. Então, é uma possibilidade a gente aumentar. Então, a gente não... Nosso recurso para pagar a bolsa não é um recurso que vem do governo do estado, sim. Obviamente, a última análise é o governo do estado, mas é a própria UERJ, ela se financia. Legal. Isso. Então, é um momento bom para a gente. Assim, a gente está chamando pessoas do concurso, é um momento bom para a gente pensar em expansão de vagas, sim. Vai chamar mais né? gente no concurso. Chamar mais gente no concurso. Mas tudo tem que ser muito bem pensado para que a gente consiga manter o padrão de qualidade da residência, né? Porque vai entrar mais gente, entra gente com mestrado, com doutorado, com essa e não só isso, mas que saiba fazer uma translação disso para a prática clínica, porque é isso que importa para o residente, para ajudar a gente. Beleza, a gente aumenta, porque é um momento bom na UERJ para a gente aumentar o número de vagas, realmente. E o que a gente faz isso na Coremu. Sim. Nas reuniões da Coremu, a gente solicita mais vagas e é possível. Então, se a gente achar que a gente precisa de mais vaga para neuro e ortopedia, a gente vai pedir lá. Para cardio, a cardio hoje, nos últimos anos, é uma potência na residência do UP.
ela é o programa, eu diria, mais recente, que foi agregado, a especialidade mais recente que foi agregada no nosso programa, mas ela cresce, assim, numa velocidade surpreendente. São as meninas da cardio que conseguiram fazer um belo trabalho lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha. E a cardio de vocês, ela é fortíssima, né? Assim, contextualizando tudo, quando eu falo em equipe multi mesmo, ela é assim, ela é bem assim, bem vista, bem conceituada, querida. Deixa eu te fazer uma pergunta. 2021 não teve, né? O ingresso de residente, né? Na pandemia, se eu não me engano, foi 2021, né? Que não teve. A gente mudou a agenda, né? Isso. E como é que ficou essa questão da pandemia para os residentes? Como é que era receber um R1 ali que fez o concurso em 2019, entrando em 2020 para fazer essa ambientação e vocês iniciando a pandemia? Conta aí para gente, só para... Curiosidade. É aquele riso lembrando do desespero. Sim. Foi bem complicado, assim, residência da UERJ. A gente aprendeu a receber os residentes com muito carinho, com muito afago, para depois vir no hardcore, nas cobranças, né? E a gente não conseguiu fazer isso muito bem na pandemia, né? Então, foi uma época que eu saio da coordenação da residência, eu vou para a gestão geral, né? E, assim, a coisa aconteceu porque a Vera ficou presa na Europa, então eu acabei entrando ali na chefia para administrar isso. Então, mas eu tinha alguns anos já na coordenação, então a coisa que andava bem, ela continuou andando meio que, sabe, no trilho. A gente consegue fazer uma ambientação inicial com eles, mas que é em março, né? Eles entram no primeiro dia útil de março. E logo depois, como vocês vão lembrar, assim, 15 de março a gente tem os anúncios e fecha tudo. Então, foram as semanas que a gente conseguiu sintonizar com os meninos e de repente, vamos embora. Agora fecharam os setores que a gente tinha de ambulatória, fisioterapia respiratória. Da mesma maneira que eu realoquei os servidores e os bolsistas para as unidades, eu realoquei os residentes. E aí... e a preocupação na época foi, na verdade, tentar pensar, né, entender o perfil de cada um, a bagagem que cada um trazia, né, para que eles não ficassem desamparados, fazer rodízios em dupla. Essa é uma característica que a gente tem também. A gente fez alguns rodízios em dupla na época e com a preocupação de colocá-los em locais que eles pudessem realmente ter uma preceptoria forte. A gente tinha a unidade que não estava fechada para o Covid. E aí aquelas pessoas que a gente percebeu, não, elas são mais cruas, elas precisam de conceitos mais básicos, vamos colocar na área não Covid e depois a gente migra. Então, eu tive que reformular todo o rodízio do programa. Então, é uma característica que foi da pandemia, uma resposta rápida para a gente continuar formando esses caras. Eles saíram agora, né? Sim. Saíram agora, são maravilhosos. No segundo ano, que a gente conseguiu fazer a gente tentou resgatar. Então, a gente, quando começou a abrir, a gente tentou retomar alguns rodízios que eles tinham perdido. Sim. Então, a gente também conseguiu fazer isso e foi resolvendo. Óbvio que comprometeu, mas, na verdade, eu falo que tem um outro lado, né? A pandemia para o residente também enriqueceu esses caras de uma maneira absurda, né? Que a residência... Eles puderam vivenciar com excelentes profissionais a elaboração de todos os protocolos, condutas e rotinas. O acadêmico foi o maior laboratório da vida dele. Sim. Gente, está muito bom, mas eu já estou vendo aqui um negócio rodando. Acho que a parte 2 da Mônica, hein? Vamos lá. E aí eu queria, vamos iniciar assim, né, para agradecer a presença da Mônica, dessa live maravilhosa, né? Mônica, muito obrigada. Vou passar agora para os meninos, para você no final fazer as considerações finais.
Foi super rápido, Mônica. Passou muito rápido, né? Espero que você tenha Muito curtido, de verdade. Porque, assim, agora você vai fazer live toda semana, porque foi ótimo. E você encheu nossa live aqui só elogios. Interações. Mas foi muito... Oi? Interações. Sim, sim, isso é muito legal. Pois é. Mas, de verdade, foi muito legal. Passou rápido, porque foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor. Tá? Você tirou todas as dúvidas, assim, todas as perguntas que a gente recebeu sobre o programa. A gente vai continuar recebendo qualquer coisa, a gente vai manda para você, mas a gente agradece muito a sua presença, tá? De verdade, e sinta-se em casa. Você tem contato direto com o Ricardo, tem meu contato da Patrícia, tá? Muito obrigado, de verdade, foi ótimo. Então, mais uma vez, Mônica, obrigado. Eu acho que a gente não poderia ter tido uma pessoa melhor para falar do Pedro Ernesto que você, que conhece a história como ninguém, que vivencia isso há muitos anos, que tem no E sangue, batalha por isso. briga por muita coisa ali dentro, batalha por isso. E que os olhos que... ainda brilham, isso é muito não, legal. há muito Sério! As As pessoas não acreditam nisso, ela está há muito tempo fazendo isso, o olho ainda brilha, cara. Isso é muito legal. mais vezes aí. Vou perder. Isso é o que nos move, né? É muito bom. Mônica mais vezes, live maravilhosa. Então, que ela vivencia, eu conheço a Mônica há muito tempo e essa referência do Pedro Ernesto com a Mônica é muito forte. Então, ela gosta de falar sobre, ela gosta de estar lá. É impressionante a dedicação que ela tem com o Pedro Ernesto. E, além do Pedro Ernesto, também a Mônica, ela foi muito importante durante a pandemia em outro hospital de referência aqui, né? Outro setor, outra instituição de referência que foi a Fiocruz. Então, conseguir um espacinho na agenda da Mônica foi uma coisa difícil. E fazer com que ela estivesse aqui com a gente também foi bem legal. Poxa, muito obrigado, Mônica. Espero mais vezes te encontrar. Não aqui, mas lá fora também, que a gente não se vê quase nunca. Mas a gente tem que voltar a se encontrar essa galera. A gente vai se encontrar agora em maio, né? Na Sobrafir. É um longe e perto, porque acho que a gente compartilha cada um do seu jeito no que faz dos mesmos propósitos, né? Essa coisa do brilho no olhar, eu acho que resumiu tudo, né? Não tem explicação, a gente faz porque gosta, não é financeiro, é um amor pela profissão e no que essas pessoas vão ser lá na frente para representar essa profissão, né? Porque assim, eu me vejo nelas e eu não quero elas fazendo besteira. Não, Exatamente. É a atitude que não dá para fingir, né? É seu. Pois é. Então, o seu brilho no olhar aí, quando fala do Pedro Ernesto, é seu. Parabéns. Vale, obrigado pela participação. Muito legal. Fala, Mônica. Fala aí, Mônica. Não, assim, realmente, eu acho que fica bem estampado, né? Eu sou muito apaixonada pelo UP, é muito minha casinha, assim, devo demais à minha formação, então eu aprendi muito lá, acho que é um compromisso oferecer, sabe? E oferecer para fisioterapia. Eu falo isso, quem trabalha comigo, assim, eu falo, gente, a responsabilidade é nossa, a gente está no hospital universitário, gente, responsabilidade é nossa, a gente está na Fiocruz. Tem que sair daqui. Sabe por quê? A gente tem que sair daqui o que vai determinar lá na Anvisa para melhorar a nossa relação. Então, a gente tem que mostrar um trabalho bem feito aqui, entendeu? Porque são os caras da Fiocruz, eles vão lá na Anvisa, entende? Eles chamam a gente para consultar, então a gente tem que mostrar as políticas, criação de novas políticas, né? É isso aí. Então, é um compromisso que a gente tem, sabe? E a residência é uma mola propulsora disso, né? E agora, os residentes estão pulverizados, então eles estão reproduzindo isso, né? Por aí. Então, para mim é uma alegria, assim, vocês são ótimos anfitriões. Eu fui me soltando aqui, porque vocês são mais graças, fazem isso muito bem. Só agradecer o carinho do Ricardo, Zé, Patrícia, assim, essa recepção, esse calor para a gente falar da nossa profissão, falar de residência,
sabe? Falar de fisioterapia de qualidade. Eu acho que vocês estão levantando essa bandeira, né, nas diferentes frentes, né? Sim. Cada um com a sua frente, Sim. né? E só agradecer o que vocês precisarem, eu estou aqui. Qualquer coisa aí para a gente trocar ideias, outros assuntos e chope. Tá Vamos lá. Combinadíssimo. Tá vendo? Muito bom. Obrigado. Então a gente encerra, gente, com essa live maravilhosa. Semana que vem não tem live, mas tem 3 dias intensos de maratona. É isso. Né? A gente está mais ansioso do que os inscritos, não pela maratona, mas pelo projeto, pelo que a gente preparou. Então a gente encontra vocês todos lá. E é isso. Um pouco do que a Mônica falou, a gente em diferentes frentes, né? Agora a gente no curso preparatório, mas a gente entra nesse clima a nossa primeira turma, né? Então a gente entra nesse clima da residência e, cara, é apaixonante, realmente. É muito legal. Eu e o Ricardinho, a gente já vem de uma experiência anterior de 8 anos, né? Em um curso preparatório, e agora está podendo colocar esse projeto para frente, junto com a Interfísio, está trazendo para a gente uma visão muito legal, um enriquecimento muito grande. Então, a gente só tem a agradecer a presença aí da Mônica. Deu uma travadinha agora, não sei se vai voltar daqui a pouco, mas foi ótimo. Patrícia, Ricardo, beijo, boa noite. Obrigado aí, Patrícia. Até a maratona. Deus, ótimo feriado. Para você também. Né? Semana que vem vai ser prazeroso demais. Dia 25, 26 e 27. 26, 27. Estaremos juntos. O link está aí na bio do Instagram, Interfísio Concursos. E o link também está nas postagens diárias que a gente coloca nos stories lá do Interfísio Concursos e do Interfísio Cursos. Só acessar nosso link. Tá bom? Beijo, Mônica. Obrigado, Tchau, Mônica. Tá com Deus. Tchau. Patrícia, Ricardo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.